Título 2 das obrigações e dos deveres policiais militares. Capítulo 1 das obrigações policiais militares. Seção 1 do valor policial militar. Artigo 29. São manifestações essenciais do valor policial militar. Inciso 1. O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. 2. O civismo e o culto das tradições históricas. 3. A fé na missão elevada da Polícia Militar. 4. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve. 5. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. 6. O aprimoramento técnico profissional. Seção 2 da Ética Policial Militar. Artigo 30. O sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal. 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 4. Acatar as autoridades civis. 5. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. 6. Ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. 7. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. 8. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. 9. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. 10. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. 11. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza. 12. Cumprir seus deveres de cidadão. 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. 14. Observar as normas da boa educação. 15. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. 16. Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. Inciso 17. Abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. 18. Abster-se o policial militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando: a linha A, em atividade político-partidária, a linha B, em atividades comerciais ou industriais. C, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito dos assuntos políticos ou policiais militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. D, no exercício de cargo ou de função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Inciso 19. Zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial militar. Artigo 31. Ao policial militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. Os policiais militares da reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis de interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. Artigo 32. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Capítulo 2. Dos deveres policiais militares. Seção 1.
da Conceituação. Artigo 33. Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à sua corporação e ao serviço que a mesma presta à comunidade, e compreendem, inciso 1, a dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertencem, mesmo com o sacrifício da própria vida. 2. O culto aos símbolos nacionais. 3. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. 4. A disciplina e o respeito à hierarquia. 5. O rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. 6. A obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. 7. O trato urbano, cordial e educado para com os cidadãos. 8. A manutenção da ordem pública. 9. A segurança da comunidade. Seção 2 do Compromisso Policial Militar. Artigo 34. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação, consciente das obrigações e dos deveres policiais militares, e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Artigo 35. O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença de tropa, tão logo o militar estadual tenha adquirido o grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante das corporações, conforme os seguintes dizeres: ao ingressar na Polícia Militar do Pará, Corpo de Bombeiros Militar do Pará, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, bombeiro militar, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Parágrafo único. O compromisso do aspirante oficial PM-BM é prestado na solenidade de declaração de aspirante oficial, de acordo com o cerimonial previsto no regulamento do estabelecimento de ensino, e terá os seguintes dizeres: perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Pará, Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Seção 3 do Comando e da Subordinação. Artigo 36. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui prerrogativa impessoal, na qual se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. Artigo 37. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da Polícia Militar. Artigo 38. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações policiais militares. Artigo 39. Os subtenentes e sargentos auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e emprego de meios, quer na instrução e na administração. Deverão ser empregados na execução de atividade de policiamento ostensivo fardado. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças, que lhes estiverem diretamente subordinadas, e a manutenção da coesão e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 40. Os cabos e soldados são, essencialmente, elementos de execução. Artigo 41. As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos do estabelecimento de ensino policial militar, onde estiverem matriculadas, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Artigo 42. Ao policial militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.
Capítulo 3 da violação das obrigações e dos deveres policiais militares, seção 1 da conceituação. Artigo 43. A violação das obrigações ou dos deveres inerentes aos militares do Estado do Pará, no exercício funcional ou em razão da função, constituirá transgressão disciplinar nos termos da lei. Parágrafo 1º. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 44, revogado. Artigo 45, revogado. Artigo 46. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos superiores, quanto as de caráter reivindicatório ou político. Artigo 46-A. É obrigatório o recadastramento dos militares estaduais, quando solicitado pelo setor de pessoal das corporações. Parágrafo único. Os militares estaduais que não se recadastrarem quando lhes for exigido, terão sua remuneração automaticamente suspensa da folha de pagamento, a partir do mês imediatamente subsequente ao do termo final do prazo fixado, e somente terão o pagamento restabelecido, inclusive dos créditos vencidos, após serem prestados os necessários esclarecimentos, informações e documentos. Seção 2 dos crimes militares. Artigo 47. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra e dispõe sobre a aplicação aos policiais militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Artigo 48. Aplicam-se, no que couber aos policiais militares, as disposições estabelecidas na legislação penal militar. Seção 3 das transgressões disciplinares. Artigo 49. A lei especificará e classificará as transgressões disciplinares praticadas no exercício de cargo ou em decorrência da função e estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação de sanções disciplinares, à classificação do comportamento policial militar, bombeiro militar e à interposição de recursos quando cabíveis. Parágrafo 1º. A pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar a 30 dias. Parágrafo 2º. À praça especial aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Seção 4. Dos Conselhos de Justificação e de Disciplina. Artigo 50. O oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa, será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de justificação. Parágrafo 1º. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções conforme estabelecido em lei específica. Parágrafo 2º. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos dos conselhos de justificação, na forma estabelecida em lei específica. Parágrafo 3º. O conselho de justificação poderá também ser aplicado aos oficiais reformados ou da reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram. Artigo 51. O aspirante a oficial PM-BM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais militares da ativa, serão submetidos ao Conselho de Disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo na forma da legislação específica. Parágrafo 1º. Compete ao comandante-geral da corporação ou ao corregedor-geral julgar os processos oriundos dos conselhos de disciplina convocados no âmbito da corporação, consoante dispuser legislação própria. Parágrafo 2º. O Conselho de Disciplina poderá também ser aplicado às praças reformadas e da reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Daremos uma pausa. No próximo vídeo nós veremos o título 3 do Estatuto dos Militares do Estado do Pará. Não deixe de se inscrever e dar um like e continuarem acompanhando os vídeos do canal. Bons estudos e até a próxima.